Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos ao estudo de obras póstumas, estamos na 11ª aula, no discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec, por Camille Flammarion. Primeira parte. Estamos então aqui para dar essa sequência desse estudo desse livro fantástico de Kardec. E depois de termos passado aí mais ou menos algumas semanas estudando a biografia de Allan Kardec, hoje nós vamos falar ainda sobre Allan Kardec, o discurso pronunciado sobre o túmulo, de Allan Kardec, por Camille Flammarion. Então, Flammarion, ele é convidado, então ele começa falando exatamente sobre isso, que ele foi convidado a fazer esse discurso, a prestar essa homenagem ao mestre Allan Kardec, pelos demais amigos. E Kardec é interessante porque já aqui nesse primeiro parágrafo, ele faz a citação. Allan Kardec, adjetivo Allan Kardec de laborioso. Allan Kardec laborioso, ele diz, é o pensador laborioso. É muito interessante isso. Primeiro, o pensador. Pensador já é um adjetivo, que pode considerar como um substantivo, mas também um adjetivo. É um homem pensador, mas um pensador laborioso. É aquele que, além de se dedicar aos estudos, a refletir sobre as coisas que acontecem em torno de si, ele não descansa. E a gente viu isso na biografia de Allan Kardec, quando seu biógrafo o chama de o trabalhador infatigável. E aqui a gente vê Flammarion se referindo a Kardec como um pensador laborioso. É aquele que, além de observar, além de filosofar, meteu a mão à obra e conseguiu no tempo curtíssimo. O tempo foi curtíssimo, gente, produzir tanto e produzir tanta coisa de interesse de todos. Nós que vai fazer com que nós entendamos um pouco melhor sobre as questões referentes às coisas da espiritualidade. E aí a homenagem de Flammarion presta nesse discurso que ele pronuncia sobre o túmulo de Allan Kardec. É uma homenagem que todos nós deveríamos fazer a todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra modificam a nossa vida, Pessoas que de uma forma ou de outra modificam a nossa vida, servem de alguma forma para transformar a nossa vida. Que é isso, meus amigos? É a gratidão, chama isso de gratidão. É algo que às vezes nós nos esquecemos de sermos gratos. Nós temos que ser gratos a todos aqueles que de uma maneira ou de outra serviram para nos auxiliar em nossa caminhada, enquanto espíritos imortais. Quantas vezes nos esquecemos de agradecer nossos pais pela própria oportunidade da encarnação, da reencarnação. A homenagem que devemos prestar a eles é algo assim para se colocar como a primeira prioridade, agradecer aos nossos pais. Porque eles oportunizaram ao retorno ao plano carnal, para nós continuarmos, darmos sequência das nossas experiências de vida. Então, por maiores dificuldades, por maiores atritos, por maiores desentendimentos que possamos ter com aqueles que são os nossos pais na atual encarnação, nós devemos prestar uma homenagem muito, mas muito grande, porque foram eles que proporcionaram a nós a possibilidade da reencarnação. E assim nós podemos entender isso, nós podemos entender e estender isso a todos aqueles que passam pela nossa vida e de alguma forma nos auxiliaram na nossa caminhada. Gratidão. Então, quem são? São os nossos professores, às vezes são esquecidos, estão sofridos, estão esquecidos dos governos, nossos professores, estão esquecidos de tantas pessoas que não dão o devido valor aos professores, esses grandes profissionais da educação, e que nos orientam no início do nosso desenvolvimento intelectual. Não é verdade? A gente tem que ser grato aos nossos professores. Então a gente deve prestar essa homenagem aos médicos
que cuidam da nossa saúde, do nosso corpo, meus amigos. Se a gente for parar para pensar, nós temos que agradecer a tanta gente, sermos gratos a tantos. É uma graças a Deus também por nos proporcionar a própria vida, né? Agradecer a Deus pela nossa própria vida. Então aqui a gente vê que na hora em que a gente for convidado para prestar uma homenagem, por exemplo, a alguém, no caso aqui que desencarna, que deixa o corpo físico, que é muito importante isso a gente, porque a demonstração de um carinho, a demonstração de um afeto por aqueles que de alguma maneira nos auxiliaram na nossa caminhada terrena. Então aí Camille Flammarion, ele presta essa homenagem, e no caso especial a Allan Kardec, que se dedicou ao estudo e à pesquisa dos fenômenos espíritas, e que serviram e servem até hoje como um grande antídoto contra o materialismo, né? O antídoto para o materialismo, esse estudo espiritual, que a gente via que naquela época, principalmente naquela época em que Kardec viveu, as ideias materialistas estavam tomando um impulso muito grande. Então, com o advento da doutrina espírita, a gente teve aí um contraponto, e que atendia ao que os homens daquela época estavam buscando, né? Atendiam à razão. Então não era mais aquela crença, por isso, simplesmente, nas questões espirituais, porque alguém disse, né? Alguém disse que era daquela maneira, era algo que não podia ser questionado, porque estava no âmbito superior. Então Deus e tudo mais era tudo mistério, tudo oculto. Então Kardec, olha que interessante, vem através da doutrina espírita trazer esse contraponto ao materialismo, mas atendendo o que? A razão. Então só isso já merecia uma homenagem, uma grande homenagem, não é mesmo? A Maria não faz essa homenagem a Kardec porque o Espiritismo não vem fazer isso, né? Vem fazer isso, meus amigos, tirar os fatos e os fenômenos que aconteciam envolvendo questões espirituais que eram dos chamados de sobrenaturais e encarados de forma supersticiosa, e coloca esses fenômenos em outro patamar. E que patamar é esse? De que esses fenômenos atendem as leis de Deus. Não tem nada de sobrenatural, é natural. Eu posso não conhecer, ou não poderia não conhecer até ali, o que fazia com que os acontecimentos se dessem, mas na realidade tudo que acontece no mundo, quer seja material ou espiritual, obedece às leis de Deus. Então não tem nada de fenômeno sobrenatural, de maravilhoso. Então, supersticioso, nada disso. Então, isso, em relação a isso, o agradecimento a Allan Kardec tem que ser enorme, um grande agradecimento. Isso que Flammarion faz desse discurso em homenagem a Kardec. A gente não está lendo o discurso, meus amigos, porque ele é grande, ele é imenso. Eu chamo vocês à leitura desse discurso, nesse livro aí, Obras Póstumas. Dê uma lida no discurso de Flammarion, que ele é grande, né? Então a gente convida aí que vocês pegarem o livro Obras Póstumas, né, e vá ler. Mas eu não tenho livro, não tem problema. Nós vamos ver que nós temos o download aí na internet do livro Obras Póstumas, né? Tem esse download aí para a gente refletir sobre esse discurso de agradecimento que ele faz a Kardec. É muito interessante. Isso que ele cita aqui não é um agradecimento assim apenas que você cita com palavras ao vento. Ele sabe que Kardec desencarnou, mas que permanece no plano
espiritual. Então, porque às vezes tem isso, né? A gente faz homenagem a alguém que já desencarnou, já faleceu, já morreu, e a gente faz com que aquela pessoa não pudesse ouvir. Eu estou falando, mas para os outros, né? Mas ali, não ali, estava falando, sabendo que o próprio Kardec poderia até mesmo estar presente àquela cerimônia de sepultamento do seu corpo, que também o serviu durante 65 anos. Eu sou uma outra coisa também, gente, a gente tem que ter muito esse agradecimento ao nosso corpo. Quando eu lia esse discurso de Flammarion, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente isso, o sentimento de gratidão, que a gente precisa cultivar esse sentimento de gratidão dentro de nós. Nós somos agraciados e beneficiados por muitas coisas, muitas situações e também por muitas pessoas que são colocadas em nosso convívio. Então, ele sabia que Kardec estava ali, podia estar ali acompanhando. Vocês saibam que o espírito pode acompanhar o seu velório, né? O seu enterro, pode acompanhar o seu velório. O espírito muitas vezes acompanha o seu velório. Então ele sabia isso, né? Ali acompanhando aquele discurso, aquela homenagem, Kardec podia estar ali sendo feito, estava prestando a ele. Então a gente viu aqui o quanto a doutrina espírita já nos coloca num outro nível de pensamento, de posicionamento, de entendimento. Eu saber, olha, o corpo pode não servir mais para nada, pode ter morrido, mas o espírito ele permanece e de onde ele estiver, ele estará recebendo esse meu sentimento de gratidão. Isso que a gente tem que entender. Onde tiver, o espírito vai estar recebendo esse sentimento de gratidão. Então, lembre-se disso, né? Os espíritos muitas vezes acompanham o seu funeral e ali Camille Flammarion, acho que tinha certeza que Kardec estava escutando ali o discurso, né? E esse sentimento de gratidão chega ao espírito. Bons estudos, leia o discurso de Flammarion. Bons estudos.